Olá, meu nome é Lívia, eu sou médica psiquiatra e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo ou o TOC, né, a abreviação como ele é chamado. Então, para vocês entenderem, primeiro eu quero definir o que é uma obsessão. A obsessão, ela pode ser um pensamento, um impulso ou uma imagem que é vista como intrusiva, indesejada e involuntária. Por isso, o indivíduo tenta suprimir essas obsessões, esses pensamentos. E as compulsões, elas são comportamentos repetitivos que a pessoa precisa fazer em resposta a uma obsessão. Qual que é o objetivo da compulsão? Ela visa diminuir a ansiedade ou sofrimento que a obsessão causa. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, o que uma obsessão? É uma obsessão, medo de uma agressividade. A pessoa tem um medo de ceder a alguns impulsos agressivos, né? Ou medo de machucar a si mesmo, medo de machucar uma outra pessoa. Por exemplo, você está perto ali de uma faca e pensa, e se eu machucar essa pessoa que está do meu lado? Mas a pessoa não quer isso, mas vem esse pensamento intrusivo que gera muita ansiedade e sofrimento. E qual que pode ser uma compulsão para essa obsessão de agressão, né? Pode ser uma compulsão de você checar se você machucou ou feriu uma outra pessoa, você checar se algo ruim aconteceu, tomar outras medidas para prevenir de se machucar ou machucar outras pessoas, ou evitar esse contato com outras pessoas de medo, né, de causar algum mal a elas. Tem outras obsessões, por exemplo, sexuais ou de cunho religioso. Então, pensamentos sexuais proibidos ou impróprios, né? Podem vir ou como pensamento ou como uma imagem intrusiva na cabeça da pessoa, né? E uma compulsão que a pessoa pode ter, né, quando ela tem isso, pode ser rezar, né, para tirar aquele pensamento ruim da cabeça, pode ser gerar um pensamento bom para compensar ou anular aquele pensamento ruim, pode ser ficar contando em silêncio, repetindo uma frase ou uma prece, né, para tirar aquele pensamento ruim, para diminuir essa ansiedade. Uma outra obsessão que a gente vê bastante é de simetria, de ordenação, de arranjamento, né? Então, necessidade que as coisas estejam muito simétricas, equilibradas, perfeitas, exatas, né? E uma compulsão muito associada é a pessoa ficar arrumando o objeto várias vezes, até eles ficarem simetricamente alinhados ou combinados, contar objetos como telhas, cerâmicas, livros na estante, pregos na parede, ou mesmo grãos de areia na praia, chega a ficar contando, né? Endireitar o papel, endireitar as canetas, tocar ou efetuar algo no lado direito, aí em seguida você tem que fazer do outro lado esquerdo, para ficar simétrico, né? Fazer dos dois jeitos. É, Existem outras obsessões de contaminação, de medo de contaminação, de adquirir alguma doença, né? Então, medo de ter sujeira ou germes pelo corpo, um receio desses resíduos corporais, como vômito, urina, fezes, saliva, medo de contaminação de ambientes com radiações, lixos tóxicos, né? Então, as compulsões que podem vir desses pensamentos obsessivos com contaminação é banhos excessivos, limpar excessivamente objetos ou o próprio corpo, usar excessivamente papel higiênico, ter a compulsão de realizar toda a rotina, se a sequência do banho ou da limpeza ela é interrompida, a pessoa tem que começar tudo de novo. Existem também obsessões de guardar objetos, materiais. Então, por que que a pessoa tem isso? Porque ela tem um medo, se ela se livrar daquele objeto, ele pode ser útil um dia para ela. Então, ela acaba guardando muita coisa. Então, são aquelas casas que às vezes a gente vê em programas de TV abarrotadas de jornais antigos, de garrafas, de papel higiênico usado, de embalagem, né? A pessoa chega até o ponto de pegar objetos no lixo e trazer para casa com aquele pensamento, inclusive, de que aquilo pode ser útil para ela um dia, então ela precisa guardar, tá? Então, isso é um pouquinho de algumas explicações aí do que são obsessões e compulsões do transtorno obsessivo compulsivo.
tá? A prevalência dele no mundo, estima-se que 2 a 3% da população tenham sintomas, né, tenham o transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem 2 picos de idade de início, né, então na infância, de 7 a 12 anos, predomínio do sexo masculino nessa idade, e na idade adulta, com uns 21 anos mais ou menos, aí o predomínio é ligeiramente maior no sexo feminino, tá? O início após os 35 anos de idade, né, o início tardio é mais incomum. A maioria das pessoas que têm toque tem já desde a infância e da adolescência, tá? E, como é uma doença que a pessoa tem a lucidez de que aquilo está estranho, né, na maioria dos casos, né, a pessoa tem um insight que aquilo é diferente, ela chega a ter vergonha dos sintomas que ela sente. Então, é uma doença que demora para vir o diagnóstico, porque normalmente a pessoa não se abre para ninguém, ela tem vergonha daquilo que ela pensa, dos rituais, né? Então, acaba atrasando o diagnóstico, demora em média 2 anos e meio, desde o início dos sintomas até a pessoa ter o diagnóstico por causa disso. E se não é tratado, o curso tende a ser crônico e o prejuízo ao longo da vida é muito intenso. Então, por isso que precisa, se você tem esses sintomas ou conhece alguém que tem, precisa procurar o tratamento, tá? Quais são os fatores de risco? Porque algumas pessoas têm toque e outras não, né? Então, os fatores de risco são genéticos, então, uma história familiar positiva para toque é fator de risco para você também ter a doença. Infecções, sabe que algumas infecções estão associadas a sintomas obsessivos compulsivos, traumas na infância e sintomas internalizantes. As consequências ao longo da vida do toque, elas são muito graves, né? Então, a pessoa tem uma qualidade de vida reduzida, um prejuízo social e funcional, né? O prejuízo que a pessoa tem pode ser devido ao tanto de tempo que ela gasta fazendo as obsessões ou as compulsões, ou até mesmo pela esquiva que ela tem de algumas situações. Por exemplo, a pessoa evita o hospital porque tem medo de contaminar, ele evita uma amizade próxima porque tem medo de machucar ou causar danos a essa pessoa, né? A preocupação excessiva com a simetria pode prejudicar que ela entregue o trabalho no tempo certo, porque ela nunca tá bom, nunca tá simétrico, nunca tá perfeito, e aí a pessoa sempre entrega depois do prazo ou chega a nem entregar os trabalhos, tá? E ele existe, mas apesar de ser uma doença muito grave, ela tem tratamento. Como que é feito o tratamento? Ele é feito com terapia comportamental, cognitivo-comportamental, então normalmente associa-se uma equipe multidisciplinar, o psiquiatra e a psicóloga comportamental, tá? E tem também remédios que ajudam no controle dos sintomas, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Existem toques que são tão graves que muitas vezes a gente não consegue uma remissão dos sintomas com um único remédio, e às vezes é necessário associar um ou mais remédios para um controle adequado dos sintomas, tá? Uma outra coisa que acontece nas famílias das pessoas, às vezes de criança, adolescente que tem toque, é uma acomodação familiar. Então, a família, às vezes, não sabendo como agir, acaba acomodando naquela situação. Então, não interrompe aquele banho prolongado, ou fornece mais material de limpeza para a pessoa ficar limpando, sabe? Ou fica repetindo, né, respostas, sabe? Quando a pessoa está na dúvida, será que eu machuquei fulano? Né, que ela tem a obsessão, o medo de ter machucado alguém, a família fala, não, não machucou, e aí pergunta de novo, e a família responde de novo, de novo. Então, a família acaba acomodando e reforçando, mesmo que sem querer, esse comportamento. Então, por isso que é preciso ter o acompanhamento psicológico, a orientação da família, né, dos membros mais próximos da pessoa acometida com a doença, e um acompanhamento psiquiátrico também. Tá bom? Fiz um resuminho aí para explicar para vocês. Se tiverem mais dúvida, por favor, entre em contato, tá bom? Um beijo.